Essa semana, uma empresa chinesa, uma gigante no ramo de construção, abalou o mercado financeiro com uma notícia de um possível calote de uma dívida que ultrapassa a cifra de 300 bilhões de dólares. É isso mesmo, 300 bilhões. É muito dinheiro, não é mesmo? Essa empresa ela tem 200 mil funcionários e atua em mais de 280 cidades, possivelmente ali na China, com 3,8 milhões de empregos indiretos. Empresas na China, é um troço confuso de explicar. Diga-se de passagem que tudo lá é controlado pelo Partido Comunista e os empresários, investidores, têm que sempre ter uma ligação com alguém do Partido Chinês, Partido Comunista Chinês, para tocar os assuntos adiante. Você que tiver alguma experiência, alguma noção do que é uma empresa, você sabe a dificuldade que é de uma empresa conseguir não só atuar no mercado, mesmo que tenha grandes lucros, mas de controlar as suas finanças, os seus negócios, fazer com que as coisas funcionem e que não fique caindo em fraudes, pequenos roubos. Inúmeros são os riscos. Já visto até que existem empresas multimilionárias pelo mundo somente prestando serviço de auditoria, que nada mais é, a grosso modo, do que uma checagem e verificação dos métodos para saber se a empresa é segura, se existem riscos baixos ou altos de ser lesada por algum funcionário, ou por algum prestador de serviço, ou por alguma empresa que presta serviço, enfim, para se evitar ali que a empresa, porque está ficando muito grande, fica difícil de controlar. Você imagina uma empresa atuando em 280 cidades com 200 mil funcionários. Uma insanidade, para falar bem a verdade, que talvez para a China seja um número normal, mas para o mundo... Para você ter uma ideia, só a dívida dessa empresa é maior do que o PIB de Portugal. Então, assim, é um troço bastante desproporcional, né? Por que a gente defende sempre tanto a fragmentação de poder, a distribuição que você jogue de maneira menos centralizada possível o poder e o controle das coisas? Daí a importância de inúmeras pequenas empresas. Quando se fala no Estado, um Estado enxuto, com menos pessoas e que possa garantir melhor os processos e que seja mais fácil de fazer auditagens. Na verdade, é tudo muito simples. Desde que o capitalismo existe, as empresas são da maneira que são, 150, 200 anos, as empresas vêm se policiando para conseguir criar etapas e que os setores dentro das empresas sejam independentes até certo ponto, mas que sejam também interdependentes em alguns aspectos e que seja fácil você monitorar e controlar para que a coisa não desande. Quando vai ver, a empresa está produzindo algo que perde ali 10, 15, 20% saindo pelas portas dos fundos. Uma metáfora só para dizer as inúmeras maneiras que uma empresa pode ter prejuízo. Então o troço é um desafio bastante grande, independente da capacidade de gerar lucro, de margem de lucro, essas coisas todas. Você imagina isso no Estado, que em tese o dinheiro não é de ninguém, é do contribuinte, que vai estar ali sob a custódia de um grupo de pessoas, sejam funcionários públicos concursados ou não, sejam funcionários eletivos ali, de cargos eletivos, como prefeitos, governadores, presidentes. A dificuldade que é você manter a lisura na coisa, porque aí fica cada um achando que dá para tirar um pedacinho, uma beliscada. Outros riscos que podem acontecer também com relação a essa Evergrande é um jogo ali político de interesses. Agora parece que já saiu uma notícia que o Banco Central chinês está dando uma ajuda de 17 bilhões de reais, que também é uma cifra absurda. E as ações em alguns lugares já subiu relativamente bem, né? Já subiu bastante. E em alguns lugares até chegou a subir 30%. Então pode ser um jogo de ações ali para se valorizar e ganhar mais dinheiro, pode ser também porque essa empresa vem sendo sugada por os seus sócios, ou porque o Partido Comunista tira o dinheiro da empresa de alguma maneira para fomentar lá as suas ações pelo mundo. Eu não estou acusando, estou fazendo especulações do que pode ser. Não tenho como afirmar nada, absolutamente nada. Parece que alguém está ganhando com essa tempestade e parece que alguém está ganhando em usar dinheiro público para socorrer essa empresa.
De qualquer forma, fica aqui a nossa defesa de que o poder deve ser descentralizado, várias instâncias cuidando de várias coisas, dentro de um certo limite que não fique muito burocrático e que possa ter algum controle a fim de que ninguém tenha poder demais, nem para lesar a empresa e, no caso do Estado, para que não se torne um Estado totalitário em que o Estado simplesmente vê o seu cidadão, que é um contribuinte, uma parte integrante do Estado, na verdade acaba vendo ele como um escravo, um novo tipo de feudalismo, um socialismo feudal, um capitalismo de aristocratas feudalistas. Ou combine as palavras da maneira que você achar melhor, mas a maluquice ela é bastante grande e o mundo anda caminhando por um momento de instabilidade de conceitos. Os conceitos estão sendo cada vez mais difíceis de serem definidos, já que inúmeras aberrações vêm surgindo e dificultando que a gente consiga estabelecer o que é cada coisa. Isso dificulta bastante até não só para se defender de sistemas totalitários, quanto para estabelecer também da onde vêm os riscos de fato contra a nossa democracia, por exemplo. É muito curioso, nem ia chegar nesse ponto, como a democracia tem sido muito atacada por aqueles que dizem que a defendem. Olha que curioso. E aqueles que estão defendendo a democracia, saindo com bandeira verde e amarela do Brasil aí, azul e branca, ou só uniforme da seleção brasileira, canarinho. É uma situação bastante confusa, mas para alguns está bem claro. Quem sai para as ruas e não faz manifestação violenta, defende o seu presidente eleito democraticamente. Existem questões aí. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria e alguns assuntos acabaram entrando na conversa. No fundo, é sempre a mesma coisa. Diminuir o tamanho do Estado para que ele haja em áreas importantes e fundamentais para a população e que diminua o máximo possível o risco desse Estado se tornar um Estado totalitário. Sua vida e sua liberdade em primeiro lugar.